Boa noite, igreja, graça e a paz. Vamos colocar de pé para a gente dar início ao nosso culto, à nossa reunião. Eu quero agradecer a presença de cada um que está conosco nesta noite e aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que eu possa falar com cada um, amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de novamente estarmos reunidos na tua casa para falar acerca do teu reino, para glorificar o teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar para que possamos compreender o que o Senhor tem preparado para a tua igreja nesse dia. Fala conosco, Pai, instrua-nos na tua palavra, capacita-nos para que possamos, Pai, não somente ouvir, mas aplicar a tua palavra em nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser capacitados para morar no teu reino, morar nos céus, que essa é a promessa que o Senhor fez para a tua igreja. Capacita a tua igreja, Senhor Deus, nos dando força para andar no caminho da verdade que nos conduz à salvação. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar. Eu agradeço a todos. Convido a equipe de louvor a estar com a oportunidade. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão de todos
gozo então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu trouxe uma reflexão para estar introduzindo o tema dessa noite, que o pastor Rafael trará. Eu peço aos irmãos que abram lá no livro do Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 18. Eu vou trazer o contexto do que eu vou trazer. Lá no Gênesis 18 vai falar acerca de Jetro, o sogro de Moisés, que ele conheceu quando fugiu do faraó por ter matado um egípcio. O Senhor os conduziu até o deserto e lá ele conheceu sua esposa, casou-se, teve 2 filhos. E durante os anos que ele ficou lá, numa das suas caminhadas no deserto, ele viu a sarça ardente, o qual o Senhor lhe entregou uma missão. Lhe incumbiu de ser o portador da mensagem de Deus, porque Deus ouviu a aflição do seu povo que estava sendo oprimido no Egito. E como todos já sabemos, através de Moisés, Deus jogou 7 pragas no Egito para que o faraó abrisse mão do povo cativo. E Moisés, orientado por Deus, levou esse povo deserto afora. Em determinadas situações, houve grandes aflições por parte do povo, que não compreendiam os planos de Deus e passava a murmurar por todo tipo de dificuldade que passava. Sentia falta das coisas que tinha no Egito, da comida, da bebida. E por um momento, Moisés se viu sobrecarregado, porque só de homens saíram 600.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Então era muita gente. E Moisés, como era usado por Deus, Moisés, ele orientava, ele servia de juiz para conversar, para apaziguar os problemas daquelas pessoas. Quando um ou outro tivesse qualquer tipo de problema, eles procuravam Moisés e Moisés dava um parecer de acordo com o seu entendimento. Em alguns dias, o sogro de Moisés, junto com sua esposa, apareceu para visitar Moisés e soube de todas as coisas, todas as maravilhas que Deus fez. E em certo dia, Moisés estava julgando as causas das pessoas e seu sogro ficou olhando, observando. E no final de tudo, ele perguntou: Moisés, o que está acontecendo? Ele falou assim: é porque as pessoas, eles trazem a mim todo tipo de situações para que eu possa julgar e dar o parecer favorável para que não haja aflição. Então esse sogro dele, Jetro, deu uma sugestão para ele. Ele falou assim: por que você não levanta homens honestos, capazes, não dado a coisas, a pecados, para estar julgando essa pessoa? Bota pessoas capacitadas para julgar um grupo de 50, de 100, de 1000, e você fica com as causas mais importantes que eles não darem conta. E assim Moisés recebeu essa orientação, orou ao Senhor e lhe agradou a fazer dessa forma. E a partir de então, era dessa forma que Deus usava seu servo para estar resolvendo as questões das pessoas, ou seja, daquela nação. E aí eu entro no verso 18. No capítulo 18, no verso 16, que diz assim: quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus.
Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. Esta é a resposta que Moisés deu para Jetro. Quando as pessoas têm qualquer tipo de situações, algum problema, quando elas vêm a mim, eu faço com que elas conheçam os mandamentos e as leis de Deus. Então, o conselho que Moisés dava para as pessoas é conhecer o que agradava a Deus ou não, o que era certo aos olhos de Deus. Então, com a igreja focada neste ponto de vista, eu trago o tema dessa noite, que o pastor trará lá em 1 Coríntios. Ele vem trabalhando sobre a questão de casamentos, então ele vai falar sobre a consagração. Só que o que é consagração? O que é consagrar-se? É você dedicar algo ou alguém ou a si mesmo para Deus. Então, consagrar significa dedicar a sua vida, os seus talentos, todos os seus recursos, as suas ações a Deus. Tudo que você faz a Deus. E qual o propósito de você fazer dessa forma? Para que Deus seja glorificado na sua vida. Então, não importa, desde o seu deitar até o seu levantar, todas as suas tarefas, todas as suas decisões, ações e reações devem ser voltadas de acordo com o que agrada a Deus. É isso que Moisés está orientando aqui. Então, quando uma pessoa tinha uma questão para ser resolvida, é óbvio que entre duas pessoas, uma sempre acha que tem razão e a outra também acha. Então, qual que é o ponto de análise? Qual que é a baliza? É a palavra de Deus. Então nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, nós temos que buscar andar balizado com a palavra de Deus. Isso vai fazer com que nós afastemos os erros da nossa vida. Lógico que o pastor vai lá trazer na questão, no contexto de Coríntios, sobre casamentos, mas, como ele já falou, aquelas pessoas que estão casadas ou não, os solteiros, todos eles têm que ter um modo de vida pautado na palavra de Deus. Porque se você que é solteiro e você que é casado, se você buscar andar em conformidade com a palavra de Deus, você não vai tropeçar. Você não vai pagar o preço da semente ruim que você porventura poderia plantar. Então é importante que a pessoa que não é casada e a que é casada ande de acordo com os mandamentos, com as leis de Deus. Para que aí sim seja contado como seus filhos, como novo nascido. Porque, como o pastor já trouxe várias vezes, sobre a mudança da mente, a metanoia, o cristão verdadeiro, ele tem que ter uma mente transformada. Ele tem que ter a sua vida voltada para Deus, ou seja, viver tudo aquilo que agrada a Deus. Se os irmãos abrirem lá em Romanos 12, lá vai dizer assim, Romanos 12 no capítulo 1. Romanos 12, depois de Atos, irmão. Capítulo 1 vai dizer assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse que é o vosso culto racional. Então, irmão, tudo que você for fazer na sua vida, seja o seu comer, o seu beber, o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalhar, o seu ajudar, tudo seja para glorificar a Deus. Ou seja, faça de acordo com o que a Bíblia te ensina que faça. Se você vai trabalhar, que trabalhe honestamente. Se você vai comer, coma de uma maneira digna. Se você vai dar um conselho, seja de uma maneira digna. Porque em tudo que nós fazemos, irmãos, nós somos assistidos por Deus. E nós não representamos mais essa raça caída. Nós representamos uma raça eleita. Um povo separado, um povo de Deus, que tem que ser luz, que tem que ser sal, tem que ser diferente nessa terra. Independente do meio social que você viva. Independente de onde você esteja. Se você tem 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos de idade, se você compreendeu o Evangelho, se você compreendeu a palavra de Deus, você tem que viver de acordo com ela. E se você não compreendeu, busque compreender. Busque ler mais. Busque estudar mais. Como nós trouxemos em cultos anteriores, o dia está curto. A luz, o dia está chegando. Jesus está voltando. Os sinais mostram o fim dos tempos. Então,
Nós que somos nascidos de novo, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Nós temos que, em tudo, consagrar a Deus. Não somente o fato de vir à igreja, isso não significa que somos filhos de Deus, que somos cristãos, que somos igreja do Senhor. São nossas ações, são nossas atitudes, nossas ações e principalmente as reações em contrapartida das ações, que vai dizer de fato quem somos. Não é assim que lá em Romanos ensina que nós devemos obedecer toda a autoridade, porque ela é constituída por Deus, mas desde que não vá de encontro à palavra de Deus. Então nós temos que ter sobriedade no modo de viver em todos os aspectos, irmãos. E isso é importante. Porque muitas das vezes nós achamos que ir para a igreja, e participar de algum ritual, nós fazemos parte da igreja de Deus. E isso não é verdade. Na verdade, isso é uma grande mentira. Nem todos que estão dentro da igreja são filhos de Deus. Nem todos que confessam o nome do Senhor Jesus, que profetizam no nome dele, que curam no nome dele, é filho de Deus. O filho de Deus verdadeiro, o filho de Deus que nasceu de novo, ele sofre por suas decisões. Porque ele vai tomar as decisões mais difíceis em toda a esfera da sua vida. Você vê os ímpios prosperando, políticos ímpios enriquecendo, empresários ímpios cada vez mais ricos, com conchavos. E não é diferente na igreja de Deus. Aliás, na igreja, né? Que a igreja de Deus só existe uma. Então nós temos que andar de uma maneira que a Bíblia está orientando, está nos ensinando, ainda que você não concorde. Por exemplo, a questão de perdoar, a questão de orar pelo inimigo. Muitas das vezes, nós somos tão ofendidos que nós não concordamos. Mas a Bíblia não nos convida a concordar. Ela nos chama a obedecer. Que lá mais na frente, você vai compreender que tudo coopera para o seu bem. Interessante, irmãos, que estudo científico comprova que o perdão faz bem é para quem perdoa. Aquele mal-estar que fica no seu coração, quando você perdoa de verdade aquela mágoa que você sofreu, aquela decepção, você torna-se uma pessoa livre, leve, saudável, enquanto o outro guarda mágoa, é uma pessoa amarga, triste, de difícil convivência. Nós não devemos provocar a ira de ninguém, ainda que queira o nosso mal. Não estou dizendo com isso que é fácil, pelo contrário. É difícil, é por isso que a Bíblia diz, é difícil entrar no reino. Não é fácil, irmão. É difícil, porque a porta é estreita. Você tem que abrir mão do que você acha que é certo. Você tem que ter fé nessa palavra, que diz que desta forma, daquela outra forma, é correta e é assim que agrada a Deus. Então, nós devemos consagrar o nosso dia assim que nós levantamos. Não, se está com sol quente, se está chuvoso, se você vai trabalhar cedo, tem gente que não gosta quando vai levantar cedo, está chovendo. Já esbraveja. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que tem menos coisas do que outras pessoas, mais do que gostaria de ter, esbraveja, porque o ímpio prospera mais. Deus sabe lidar comigo, sabe lidar com você. Todos nós temos uma cruz a carregar. A única coisa que nós devemos entender e compreender é que Jesus é o alvo. Se é para entrar nu, você vai entrar nu no céu. Se é para entrar doente, você vai entrar doente. Se é para entrar pobre, você vai entrar pobre. Não corra atrás dessas coisas. Consagre a sua vida a Deus. Esse é o culto racional, esse é o culto que Deus espera de cada filho. Eu quero encerrar. Lá em Coríntios, que é a carta que o pastor traz, vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus, irmãos, é o nosso propósito aqui na terra. Nós somos num ensaio de como viver no padrão do céu, para que possamos refletir a imagem de Cristo em nossas vidas, e aí sim influenciar as pessoas de uma maneira positiva, de que nós somos de verdadeiros cristãos.
Só uma adenda, irmãos. Essa semana eu vi uma reportagem em que, entre aspas, um evangelho estaria sendo indicado para ser ministro do STF. Um homem totalmente voltado em corrupção. Um homem cheio de uma vida, como é que eu posso dizer? Cheio de pecado, que não agrada a Deus. Mas se intitula seu evangelho. Ser um evangelista, ser um crente, ser um cristão. Olha como é que as pessoas encaram o evangelho hoje. Como uma coisa banal, como se não fosse prestar conta no final da vida. É triste e lamentável, irmão, porque todos vão prestar conta. Independente se crê ou não. Não é requisito crer na palavra de Deus ou não para ser julgado por Cristo. Não é requisito. Todos vão se dobrar diante dele. Então, se você está tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, viva por ela. Viva dela. Se espelhe nela. E vocês que são mais novos, são jovens, não se casaram ainda, vocês estão tendo uma oportunidade de conhecer a palavra de Deus e moldar a sua vida já na sua mocidade. Porque muitas pessoas já casadas, já estão de idade, já tiveram 2, 3 casamentos porque não conheciam a palavra de Deus, como o pastor bem disse no estudo de casamento. Queria estar no lugar de vocês, conhecendo a palavra de Deus, novo, jovem, para tomar decisões acertadas e sofrer menos. E colher uma boa colheita. Ter filhos criados dentro da igreja, onde você possa ensinar o que é correto. E ter uma família balizada, fundamentada na palavra de Deus. Isso é privilégio para poucos. Amém, igreja? Eu me encerro aqui. Eu convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor. Pastor Marcondel, se puder orar pelo preto dessa noite, agradeço. Irmãos, graça e paz. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da doce voz que me guia a fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós choramos, te agradecemos por esse momento. Te pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito continue falando conosco, que o Espírito que habita no nosso coração possa abrir o nosso entendimento, possa abrir o nosso coração para as Tuas verdades. Que as palavras que forem ditas aqui pelo pastor Rafael, que elas possam entrar no nosso íntimo, que elas possam fazer com que a gente seja transformado. Que elas possam trazer, meu Pai, consolo, possa trazer exortação, possa trazer paz para quem precisa. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um domingo, para a glória de Deus, né? Estamos juntos e eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos juntos como igreja, como irmãos, para adorar, engrandecer nosso Senhor Jesus. Amém? Sem demora, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e hoje nós finalizaremos esse capítulo, um pouquinho extenso em versículos, mas como o tema ele é comum, né, não tem motivo para nós dividirmos a mensagem nesse momento. Então ele será do versículo 25 ao versículo 40. Amém, irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 25 ao 40. Os irmãos já sabem, a versão que utilizamos é a versão King James 1611, que é uma versão mais tradicional. Porém, independente da versão que você tiver aí, você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Amém? Podemos ler, irmãos? Então vamos ler. Na versão diz assim: Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Está ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busque uma esposa. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupá-los. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é que os que têm esposa sejam como se não tivessem nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre a esposa e a virgem: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor,
para ela poder ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, como ela pode agradar o seu marido. E eu digo isso para o vosso proveito. Não que eu lance um laço sobre vós, mas para que é gracioso para vos unirdes ao Senhor sem distração. Mas, se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, se ela passar da flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, e assim decretou no seu coração de guardar a sua virgindade, faça bem. Assim então, aquele que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Amém, né? Texto difícil, irmãos. De verdade. Texto bastante difícil. Esse texto aqui da carta aos Coríntios, ele é de longe o mais complicado para a gente conversar sobre ele. Porque parece que Paulo está falando para casar, mas não falando, né? Fala assim, casa, mas não casa. Casa, mas se eu fosse você, não casava. Né? É complicado esse texto. E não só isso, se a gente for olhar a tradução, esse texto tem alguns problemas quando eu digo em tradução, tá? Algumas traduções, elas são um pouco diferentes quando a gente vai olhar o escopo, o contexto. Por exemplo, quando a gente chega lá na parte que ele vai falar das virgens, né? Tem algumas traduções que dá a entender que ele está falando sobre o noivo e a noiva. Na nossa, que ela é mais voltada ao original, sem ser tradução semântica, como alguns fazem, ela vai nos dar a entender que está falando do pai para a filha, que é virgem, que está na sua própria casa. Então, assim, a gente vai se manter naquilo que a gente tem, que é o mais próximo do original, né, que é a tradução uma das traduções mais fidedignas, que são a King James, né? E vamos olhar pelo contexto da questão do pai da virgem. Mas os irmãos vão entender quando eu chegar lá no momento. Mas o interessante aqui de tudo, irmãos, é que nada foge do contexto ao qual nós estamos vindo trazendo, desde o início do capítulo 7, que é um capítulo difícil, num certo sentido, se nós analisarmos fora do contexto. Obviamente que nós estamos vindo tratando dentro do contexto, e os irmãos entenderam o que Paulo está falando aqui, né? Nós estamos vendo que desde o início, né, Paulo está tratando de temas que foram questionados a ele por carta. Ele recebeu um questionamento sobre solteirice, sobre celibato, sobre casamento, sobre viuvez. O que é melhor? Qual era a melhor opção? E Paulo, neste contexto, no contexto de Coríntios, no contexto de uma igreja perseguida, no contexto de uma igreja cheia de tribulações, cheia de aflições, cheia de divisões, cheia de intervenções dentro do escopo da moralidade, né? Dentro do escopo até da própria teologia sendo corrompida dentro da própria igreja, Paulo dá conselhos. Obviamente que todos os conselhos se aplicam a nós, obviamente, porque a palavra se aplica a nós, mas nós temos que entender que o contexto, ele diz muito aqui nesse texto. Porque Paulo está falando em um contexto de uma igreja sendo perseguida. E naquele momento, a opinião dele é de zelar pelo nome de Cristo, ao passo de relacionamentos físicos e sociais. Esse é o contexto, né? Então, para a gente dar andamento, como eu disse, o texto são 15 versículos, mas como o tema ele é comum, a gente vai andar, tá? Não vai ficar
se atrelando somente a versículo por versículo, como a gente sempre faz. Obviamente vamos começar aqui versículo por versículo, mas, por exemplo, versículo 29, 30 e 31 é o mesmo texto. 32, 33, 34 é o mesmo texto. Então a gente vai andar um pouco. Amém? Então, o pastor Júnior ele trouxe com propriedade aqui o início, que é sobre a consagração. E o tema, de fato, é sobre isso. Então, todo o capítulo 7, Paulo está preocupado com Jesus, com a veracidade que a igreja tem de relacionamento com Cristo. E esse é o contexto. Por mais que ele está tratando de solteirice, de celibato, de viuvez, de casamento, de divórcio ou não divórcio, de recasamento ou não recasamento, o contexto, o cerne, a base do capítulo é como você tem se relacionado com Cristo. É a consagração. Porque de tudo o que Paulo falou aqui, sem Cristo nada vale. Esse é o contexto. Nada sem Cristo vale nada. Esse é o contexto. Então, o que Paulo está tratando aqui é sobre relacionamento, principalmente entre Cristo e a igreja como um todo. E esse relacionamento entre Cristo e a igreja, como ele vai interferir nas relações sociais. Se você vai estar solteiro, se você vai ser viúvo, se você vai ser casado, ou se você foi um divorciado que está pensando em casar novamente. Independente disso, Paulo está preocupado com a consagração. E o tema é justamente disso. Solteiro ou casado? Consagre-se. Viúvo? Consagre-se. Esse é o contexto. Então aqui, irmãos, nós estamos no coração de uma das sessões mais profundas, né, de 1 Coríntios, que é profundo e teológico, denso, né, como a gente viu aqui. É bem complexo, densamente, a teologia do casamento em 1 Coríntios. Né, Paulo está respondendo perguntas específicas dos coríntios sobre casamento, solteirice, viuvez, responsabilidade cristã, em um contexto que a igreja está marcada por quê, irmãos? Como eu disse, é uma igreja que está marcada por pressões externas, que é perseguição eminente dos próprios judeus para com aqueles que se voltaram a Cristo, né, dos judaizantes, de uma decadência moral. Nós vimos que a igreja de Coríntios, por mais que ela se voltou, ouviu o evangelho, ouviu a pregação de Paulo, creu, o Espírito Santo agiu, elas estavam se deixando levar, sendo tendenciosos àquela decadência moral que outrora eles viviam antigamente. Né? Porque nós sabemos que a grande maioria da igreja de Coríntios eram de ateus, ou de politeístas, ou de imorais, como Paulo trouxe aqui uma gama de contexto. Né? Então, é uma igreja que estava sofrendo pressões externas, tanto dos judeus quanto dos coríntios, decadência moral, instabilidade política. Nós vamos olhar o contexto geográfico daquela época. Então, a política do Império Romano ela estava em instabilidade. Então, tudo isso a igreja sofria. E tensões internas, como nós estudamos aqui nos 4 primeiros capítulos, e o 5º e o 6º, que era o quê? Divisão. Nós falamos sobre divisão, né? Imoralidade. Nós falamos sobre imoralidade, o próprio filho deitando-se com a madrasta e outras coisas más. Disputas judiciais entre próprios irmãos, nós vimos aqui. Ausência de pulso firme do líder, da liderança em como resolver as situações. E distorções doutrinárias. Então esse é o contexto da igreja. E Paulo respondendo todos os questionamentos sobre solteirice, viuvez, casamento, recasamento, neste contexto. Então nós temos que entender, quando nós lemos esse texto, tudo que está acontecendo. Para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Amém? Então do capítulo 7 como um todo, Paulo deixa claro que o princípio que atravessa toda a vida cristã é um só. Cristo é o centro. E Cristo define todas as vocações. Entendem, irmãos? Então, o escopo do capítulo 7 é o quê? Existem vocações, quer seja celibato, solteirice, viuvez, quer seja casamento, mas Cristo é o centro. E Ele é quem define todas as vocações. Ele é quem define todo o estado civil. Ele é quem define a prática do cristão. Ele é quem define. E agora, nos versículos 25 ao 40, que nós vamos estudar aqui hoje, Paulo aprofunda esse princípio, focando principalmente, como nós vimos, ele falou sobre casamento, sobre recasamento, sobre solteirice, sobre celibato, como chamado. Agora ele vai
ser mais profundo no contexto das virgens, né? Que no contexto aqui são moças solteiras, né? E moças também sobre a responsabilidade dos seus pais. E também no contexto das viúvas, né? Encerrando aqui essa síntese a respeito da vida cristã e do chamado. Então essa passagem vai falar, irmão, sobre prudência, sobre vocação, sobre mordomia da vida, né? O cuidado da vida, prioridade, idolatria romântica, pressão social do casamento e, sobretudo, supremacia de Jesus Cristo. Amém? Então vamos versículo 25, vamos acompanhar agora, verso por verso. Diz assim, irmãos: quanto às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Todavia, dou a minha opinião, dou o meu julgamento, como aquele que tem obtido misericórdia do Senhor a ser fiel. Olha que interessante, irmãos. Paulo já inicia aqui com aquele argumento que a gente já ouviu aqui no capítulo 7, mais uma vez frisando. O que é? Paulo está deixando claro aqui 2 pontos fundamentais. Primeiro, não há um mandamento direto de Jesus sobre esse tema. Não há. Então, no ministério terreno de Cristo, quando Cristo esteve na terra, Cristo não falou abertamente, publicamente, explicitamente sobre esse tema. Como ele falou sobre adultério, como ele falou sobre o próprio matrimônio, como nós vimos aqui, como ele falou sobre o próprio divórcio, como nós vimos aqui. Então, sobre este tema de viuvez e de virgens, ele não falou abertamente. Mas, com o segundo ponto, Paulo deixa claro aqui. Paulo diz assim que ele dá a sua opinião. E o parecer de Paulo aqui é o mesmo que ele deu anteriormente, que é o quê? Que ele é inspirado, que ele é um apóstolo, que ele se fez, que ele está dentro das graças de Cristo. Olha o que ele diz aí, ó. Como aquele que tem obtido misericórdia do Senhor para ser o quê? Fiel. Paulo deixa claro aqui que ele é um apóstolo de Cristo, logo ele é inspirado por Cristo para fundamentar a igreja e logo ele é fiel às ordenanças de Cristo. Então, dentro desse contexto, irmãos, como que nós temos que entender aqui, quando Paulo diz que é opinião? Que não é uma mera opinião pessoal. Quando ele fala assim, eu dou a minha opinião como alguém que obteve misericórdia de Cristo, de Deus, para ser fiel, ele não está dando uma opinião como se fosse eu falando com você. Você me perguntar assim, pastor, o que você acha disso? Rapaz, na minha opinião, não é isso que Paulo está dizendo aqui. A opinião de Paulo aqui ela é uma opinião inspirada. Paulo é um apóstolo e lembre-se, toda a igreja de Cristo ela é fundamentada em Cristo, que é a pedra angular, e sobre a doutrina dos apóstolos. Paulo é o quê? Apóstolo. Logo, a sua opinião é inspirada. Logo, é algo que a gente tem que levar em consideração. É algo que está em um patamar diferente de opinião humana. Amém? Então, assim, não é uma mera opinião pessoal, é uma autoridade apostólica inspirada. Lá em 2 de Pedro 3, 15 e 16, Pedro vai falar sobre essa autoridade apostólica, né? Interessante, irmãos, que a gente está falando sobre isso aqui. Por que Paulo está falando tanto isso, né? Eu estou dando opinião, mas eu me acho viável de dar opinião porque eu sou apóstolo, porque eu tenho a misericórdia de Deus. Os irmãos se lembram das divisões? Eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro. Aqui a gente não se aprofundou muito, porque é a segunda carta aos Coríntios que Paulo vai defender veementemente seu apostolado. Mas dentro da igreja de Coríntios, existiu nesse contexto o ataque direto ao apostolado de Paulo. E os irmãos, talvez aqui, porque o 1 Coríntios não fala abertamente, os irmãos não têm entendido. Mas a igreja de Corinto, a sua grande maioria, membros que estavam deixando ser levados pelas divisões, eles começaram a atacar veementemente Paulo e seu apostolado, como se Paulo de fato não fosse um apóstolo digno, fidedigno de Cristo. E por isso que Paulo toda hora diz assim, olha, eu estou dando opinião, mas a minha opinião é válida, porque Deus me deu misericórdia. Cristo me ortogou como apóstolo. Estão entendendo por que Paulo fala assim? Então, em questões, irmãos, o que a gente pode entender sobre isso? Né? Uma aplicação rápida aqui desse versículo 25. Na nossa vida no geral. Muitas das vezes a gente vai se deparar em assuntos polêmicos, em pessoas tentando debater com o cristão, vocês vão ver em vários debates, né, de pessoas que não fazem parte do âmbito religioso, em debates de falar assim, olha, mas Jesus não falou sobre isso. Quem falou foi Pedro. Quem falou foi Paulo.
Quem falou foi Judas, o irmão de Cristo, ou Tiago. Cristo não falou sobre isso. Cristo não deixou algo abertamente sobre isso. Então, essas questões em que Cristo não falou abertamente, né, Deus nos guia no princípio direto de que a doutrina dos apóstolos são o fundamento da igreja. Onde, se Cristo não falou abertamente, porque nós sabemos que o ministério de Cristo foi pequeno em extensão, porém profundo em instaurar o reino, mas o propósito de Cristo foi instaurar o reino e dar o start ao reino de Deus naquele propósito e fundamentar a igreja como pedra, vir cumprir as suas ordenanças, o seu princípio, que era morrer, padecer pelo pecado, cumprir na sua carne o feito que só Deus poderia fazer, mas não teria como abranger todo o contexto da igreja, né, na sua vida. Então ele deixou quem? Os apóstolos. Então quando nós formos questionados em algo que Cristo pessoalmente não falou, a gente se baseia em quem? Nos apóstolos, na palavra. Então, o que fundamenta a igreja? Cristo e a doutrina dos apóstolos. Por isso que nós somos uma igreja católica no sentido de universal e apostólica no sentido de estar fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Por isso que hoje não podemos ter apóstolos verdadeiros. Porque se nós assumirmos que hoje existe apóstolo verdadeiro, nós estamos assumindo que o cano bíblico não está fechado. Que existe ainda autoridade que pode mudar o rumo da igreja. E não existe. Entende o contexto? Então, tudo que nos mostra, tudo que Cristo não falou abertamente, pode ter certeza que a Bíblia, os apóstolos falaram e nos deram instruções abertamente. Amém? Versículo 26. E ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 26. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom que o homem está assim. Olha, o que eu acabei de falar aqui para os irmãos? Ele vai agora trazer para o contexto. Suponho, eu penso que por causa da presente angústia, é bom para o homem permanecer assim como está. É bom, tem algumas traduções que vai dar um sentido melhor. Por exemplo, a King James, a versão atualizada. Estar assim como está. Lembra do versículo 24 que ele diz assim, ó, irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Está vendo o versículo 24? E ele vai falar assim, que existe um chamado, quer seja casamento, quer seja solteirice, quer seja viuvez, quer seja se permanecer virgem. E ele está dizendo o seguinte, eu acredito, eu dou a minha opinião, essa inspirada, que é importante, que, por conta da angústia, que o homem permaneça como ele está. E quais são essas angústias? Perseguições, instabilidade social em Coríntios, tribulações que afetariam famílias, casamentos, a segurança. Paulo está dizendo aqui, irmãos, o quê? Que é melhor que o homem foque em Cristo e permaneça como está. Essa é a opinião no contexto de Coríntios. O que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que o casamento é ruim. Paulo não está dizendo que o celibato é ruim. Paulo não está dizendo que a viuvez é ruim. Paulo não está dizendo que a mulher se manter virgem é ruim. Paulo está dizendo, eu sei que as angústias que estão vindo, que estão prestes a acontecer, são terríveis. Então permaneça como está. É a opinião de Paulo no contexto de Corinto. Para nós, aplicação. Em tempos difíceis, adicionar problemas desnecessários é imprudente. É imprudente. O que Paulo está falando? Em tempos difíceis, você fazer uma virada drástica na sua vida, talvez seja imprudente. O homem que está solteiro, buscar um casamento em tempos difíceis, talvez seja imprudente. Ele não vai conseguir se manter e muito menos a sua esposa. Ou aquele que está casado, buscar se desquitar. Por quê? Porque vai ser um tempo difícil para ele. É o que Paulo está falando. Em tempos difíceis, em tempos apertados, em tempos de angústia, mantenha-se como está. Não busque problemas. Não busque se ocupar com outras coisas, a não ser em dar prioridade ao que é necessário, que é o quê? Cristo. Lembra que o cerne do capítulo 7 é Cristo? Então, assim, quando as circunstâncias são instáveis, precisamos de discernimento para discernir entre o que é lícito, entre o que é bom,
entre o que é sábio, entre o que é lícito, veja, entre o que é bom e entre o que é sábio. Veja, casar é lícito? É. Ser solteiro é lícito? Também. Estar viúva é lícito? Sim. Casar-se depois de ser viúva? Também. É bom? Aí é o chamado. É bom ou não é? Aí depende do chamado. Se você é celibatário, você não vai querer casar-se, porque para você não vai ser bom. Mas é prudente? Aí agora é sábio? Depende do momento. Estão entendendo o contexto? É o momento. Eu quero me casar. Eu estou buscando estar casado. Eu estou noivo. Mas se eu me casar no momento errado, eu vou arrumar problema. Se eu não tenho condições de me manter, se eu não tenho condições de manter uma família, se eu não tenho condições de psicológicas, físicas e emocionais de manter a mim mesmo, como eu vou manter uma família? É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com o contexto. No contexto de Corinto, da perseguição, das angústias, era melhor que você estar como você está. Calma. Segura a moringa, o que Paulo está falando. Sossega. Calma aí. Porque o questionamento dos coríntios foram esse. Paulo, eu que estou casado, é melhor me separar? E eu que estou solteiro, é melhor me casar logo? Paulo, calma, calma. Casar é bom, ser solteiro é bom, mas as angústias estão vindo, os problemas estão vindo, mantenha-se como está. É o conselho de Paulo aos coríntios. Estão entendendo, né, irmãos? Amém? Então, assim, ao cristão tomar decisões baseado em pressões sociais é errado. Esse é o contexto aqui do versículo 26. Por quê? Porque no contexto de Coríntios, lembra que existia aquela crescente do gnosticismo que o pastor Marco Anel está trazendo, né, de que a carne é má, que o espírito que é bom. E aí, na crescente do gnosticismo, as pessoas tendem ao ascetismo, a viverem separados, a viverem isolados, a buscarem ser celibatários, né? Ou impressões sociais internas. Se você não for casado, você não é fiel. Você tem que ser casado, entendeu? Então, você tomar decisões por pressões sociais é errado. Você tem que tomar decisões baseado na vocação que Cristo lhe deu. E buscar sabedoria. Ser prudente e ser sábio. Não basta ser bom. Tem que ser prudente e tem que ser sábio. Por quê? Se você perguntar para mim, pastor Rafael, sou casado. Pastor Rafael, ser casado é bom? Para mim não existe coisa melhor ser casado. Eu não me vejo fora do meu casamento. Porém, é bom para todo mundo? Não. Esse é o contexto. Então, não é por pressões sociais ou opiniões sociais. É por vocação. Agora, por eu achar que é bom, eu tenho que aconselhar alguém a se casar neste momento. Vai que a pessoa não tem um emprego. Como é que ela vai manter ela e a família? Vai que ela não tem estrutura física e psicológica. Como é que ela vai se manter e manter a sua família? Entendem? Então não basta ser bom. Tem que ser bom, prudente e sábio. Esse é o contexto que Paulo está trazendo aqui. Amém? Aí no verso 27 ele diz assim, ó. Está ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Está desligado de uma esposa? Não busque esposa. É justamente o que ele diz. Mantenha como está. Está ligado a uma esposa? Vai se separar? Lembra que a gente já estudou sobre separação? Então não preciso repetir aqui sobre separação. E por conta da dureza do coração do homem, né? Mas isso não é remédio, porque não existe uma cláusula especial para o recasamento. Obviamente que quem recasou na época da ignorância, Paulo também não está orientando a separar de novo. Os irmãos se lembram do que a gente falou. E aí ele diz aqui também, e você está solteiro? Não busque. Está desligado de esposa? Calma. Então mantenha-se como está. Está vendo como o versículo 27 e 26 se ligam? Então não tem necessidade de a gente se aprofundar tanto no versículo 27. O verso 28. Olha aí. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar. Nossa, e agora, irmãos? Olha que texto difícil, irmãos. Olha que texto difícil de ser lido, ausente do contexto. Porque aqui, do jeito que a gente está conversando, eu acredito que esteja ficando mais claro. Veja bem. Mas se casares, não pecas. E se uma virgem casar,
não peca. Contudo, os tais terão aflições na carne, e eu quero vos poupar. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro ponto, a gente tem que começar do início. Primeiro, casar é pecado? Não, Paulo está dizendo, casar não é pecado. Ficar solteiro é pecado? Não. Ficar solteiro não é pecado. Mas Paulo aqui, irmãos, adiciona uma verdade que é muito pouco difundida no meio cristão. Porque, de fato, dentro do cristianismo, o casamento ele é mais difundido do que a solteirice, concorda ou não? Normal. Deus instituiu o homem e a mulher para se juntar-se com a... Fez o homem e a mulher para se tornar um só, né, e se tornar uma família e tal. Mas a gente sabe que existe também a vocação do celibato. Cristo diz que alguns seriam eunucos de nascença, na verdade, ou se fariam, inclusive, para buscar. Então, o que Paulo adiciona aqui, irmãos, é uma verdade que é raramente pregada, que é o quê? Que o casamento traz aflições. Traz, sim. E não adianta ser mentiroso. Não adianta, não, eu vim aqui pregar sobre o casamento é a mil maravilha. É porque eu amo o casamento, eu amo o meu casamento e para mim é uma maravilha. Mas isso não quer dizer que não tem tribulação. Concorda ou discorda? É a verdade. O que Paulo está trazendo aqui, irmãos, não é um pessimismo. Não quer dizer que se você casar, você vai viver só tribulação. Não, não é pessimismo. É uma realidade, e é uma realidade espiritual. Real e espiritual, que é o quê, irmãos? Que casar é também sinônimo de trazer para si tribulações. Como assim, pastor? O Paulo está dizendo aí que, contudo, terão aflições na carne. O que é isso? Aflições na carne. Por que Paulo está dizendo isso, pastor? Veja, irmãos, não podemos errar aqui. Paulo não está falando, irmãos, que nós seremos carnais no casamento. Temos que tomar cuidado com isso. Aflições na carne, irmãos, nada mais é do que problemas físicos, sociais, dioturnos. Problemas que o casamento trará. Sim. E todos aqueles que são casados sabem disso. Que, obviamente, durante o casamento, existem situações que necessitam de disposição, fé, Cristo como base, para você solucionar, que são tribulações dentro do próprio casamento. Ao passo de que se a pessoa estivesse solteira, não aconteceria. Concorda ou discorda? É uma realidade, irmão. Não estou dizendo aqui que o solteiro não tem tribulações na carne, porque não casou. Não é este o ponto. Lembra do cerne da questão, irmãos. Por isso que eu estou dizendo que é um texto bastante complexo, se lido fora do contexto. Qual é o contexto? Cristo. Qual é o contexto? Cristo ser o centro da vida. Cristo ser a motivação principal do cristão. Então, se eu tenho Cristo como minha motivação principal, eu tenho que buscar a Cristo em primeiro lugar. E se eu tenho Cristo em primeiro lugar, se eu estou em um casamento, eu tenho mais dificuldade de Cristo em primeiro lugar do que um solteiro, é o que Paulo está dizendo. Isso é uma realidade. É uma realidade, não adianta mentir. Obviamente, irmãos, que não é por causa disso que eu vou deixar o meu chamado de casamento para viver uma solteirice forçada, porque é o que acontece. Veja, a má aplicação desse texto traz consequências ruins, irmãos. Por exemplo, existem pessoas que acham que esse texto está dando veracidade para você viver solteiro a pulso, à força, e não é esse o contexto. E por conta de pessoas que vivem um celibato à força, tentando se isolar ou tentando viver de uma maneira ascética, eles acabam caindo nas próprias concupiscências da carne. Lembra do que Paulo falou? Sobre que o casamento também é uma fuga para a própria concupiscência. Então, se você vê que não consegue segurar a carne no sentido sexual, inclusive, é porque o seu chamado não é para o celibato. E muitas pessoas tentam viver isso com esse texto forçado e pecam. E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Casamento não é cura para a solidão, é simples assim. Muitas pessoas buscam o casamento para curar a solidão.
Muitas pessoas buscam o casamento para fugir de problemas. Quantas pessoas foram assim? Eu conheço, a minha família tem muitos. Na verdade, a minha família, na grande maioria, tem muito isso. Que é o quê? Em um contexto de tribulação, que foi um vivido de tribulação, de infância, de problemas, de solidão. O casamento foi uma fuga. Por ausência de conhecimento, irmãos, isso aqui. Mas o casamento não é uma fuga. Entendem? O casamento não é uma cura para a solidão. O casamento, irmãos, é assumir uma responsabilidade. O casamento é assumir um propósito. Exige maturidade espiritual. É o que Paulo está dizendo aqui. E no contexto dos Coríntios, o que Paulo fala? Mas se você casar, não peca. Você não peca se você casar. Se uma virgem se casar, ela não peca. Mas, contudo, vai sofrer. Vai sofrer por quê? Porque no contexto do Coríntios, além dos problemas naturais do matrimônio, eles ainda seriam perseguidos. Eles ainda seriam afrontados. Então, naquele contexto, o casamento ainda seria um pouquinho pior. Você entende, irmãos? Veja bem. Nós estamos aqui no nosso contexto hoje, natural, que estamos em um mundo que, querendo ou não somos perseguidos pelo nome de Cristo. Veja, a perseguição ela não é física, veementemente. Entendem, irmãos? Quando a gente fala que a gente é perseguido, é porque as pessoas não concordam. Uns não concordam, afronta psicológica, atacam nas redes sociais, ou até isolam. Mas, de fato, irmãos, essa perseguição que a gente tem hoje no Brasil, falo Brasil, tá? Obviamente, fora no mundo, no exterior, existem pessoas sendo martirizadas pelo cristianismo. Isso é um fato. Falo nós, no contexto brasileiro. País laico até então. Né? Por mais que o cristianismo, a moralidade cristã, ela está sendo sucumbida pelas imoralidades, nós ainda não estamos sendo perseguidos fisicamente e psicologicamente como a igreja de Corinto estava sendo. E é o que Paulo está falando. Você imagina você ser casado em um contexto de perseguição? É o que Paulo está dizendo aqui. Você ser casado normalmente já tem problema. Os irmãos aqui são prova viva disso. Já tem problemas. E ser casado num contexto de perseguição? Aumenta mais. É o que Paulo está dizendo. Então, tais terão aflições na carne e eu vos poupo. O que Paulo está falando? Eu só estou dando um conselho, querendo poupar vocês. Então, mantenha-se como está. É o conselho de Paulo. Esse foi o verso 28. E aí, dos versos 29 ao 31, ele diz assim: Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa, seja como se não tivesse nenhuma. E os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se não abusassem dele. Porque a moda deste mundo passa. Agora Paulo, irmãos, instituiu o ponto-chave do texto aqui. Como a gente chama na teologia, o clímax teológico, né? Do texto, dessa sessão. Que é o que, irmãos? É uma escatologia aplicada do que estava acontecendo. Do que estava acontecendo e do que acontece até o fim. O tempo é curto, irmãos. Irmãos, grife isso. O tempo é curto. Paulo disse aos Coríntios. João disse a Ásia Menor. Pedro também disse quando pregou. O tempo é curto e é o que nós somos chamados a dizer todos os dias. O tempo é curto. Isso muda tudo, irmãos. Isso deveria mudar tudo de como nós vemos o mundo. Tudo. Isso deveria ser o centro da vida do cristão, irmãos. O tempo é curto. O tempo é curto. E olha como é que ele diz, irmãos. Nos 3 versículos ele falou sobre 3 coisas. 29, 30 e 31. No versículo 29 ele diz: aos que têm esposa, sejam como se não tivesse. O que está acontecendo aí, irmãos? Ele está, mais uma vez,
indo contra o casamento? Não, irmão. O texto é claro, ele não está nos ensinando, maridos, esposas, a negligenciar o casamento, não. Não é isso. Significa o quê? Que o tempo é curto e Cristo é maior que o casamento. Simples assim. Cristo é maior que o casamento. Que o tempo é curto e que nenhuma relação terrena é absoluta. Vocês entendem isso, irmãos? A relação entre pai e filho é absoluta? Não. A relação entre mãe e filho é absoluta? Não. Por mais que o amor de mãe para um filho é extremamente grande, mas não é absoluto. Por mais que você ame a sua esposa e você está num casamento perfeito, que você viva pela sua esposa, que você morra pela sua esposa como Cristo amou a igreja, que a sua esposa se doa para você como a verdadeira noiva, essa relação não é absoluta. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o cristão, ele pertence primeiramente a quem? A Cristo. Então, quando ele diz, aos que têm esposas, sejam como se não tivessem. É por quê? Porque o tempo é curto. Porque tudo é findável. A vida é findável. As relações são findáveis. O mundo é findável. É finito. A única coisa que não é finita, irmãos, é Cristo. E a relação entre Cristo e a sua igreja. Entre Deus e os seus filhos. Olha o que ele diz no versículo 30. Os que choram como se não chorassem. Os que compram como se nada possuíssem. Olha aí, os que choram como se chorassem. Os que compram como se nada possuíssem. Ou como se nada usassem, como se não abusassem nada do mundo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo está atacando aqui, irmãos, algo que acontece normalmente nas nossas vidas, que é a idolatria emocional, a idolatria material e a idolatria social. E é uma idolatria. Porque é interessante, irmãos, porque aqueles cristãos legalistas que vão falar sobre idolatria, eles só vão falar sobre aquela idolatria visível, né? Aquela idolatria do barro, a idolatria de santos, a veneração. Mas, infelizmente, dentro do âmbito cristão, as maiores idolatrias são aquelas veladas. Emocional, material e social. Aos que choram, como se não chorassem. Aos que compram, né, como se nada possuíssem. Por quê? Porque a aparência desse mundo passa. Tudo passa, irmão. Porque você está chorando hoje, mas amanhã você está feliz. O cristão ele não vive de emocionalismo. Infelizmente é o que é pregado, né, irmãos? O emocionalismo religioso. Sensações. Eu estou sentindo isso. Eu estou arrepiando. É porque... Não, irmãos. Cristo. Pastor Júnior acabou de trazer. Rogo-vos, pois, irmãos, que entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, que é o vosso culto o quê? Emocional? Emocional? Racional. E ele diz, olha, aos que compram como se não nada possuíssem, material. O materialismo. A gente não vive nessa época, irmão. Parece que Paulo está falando para nós também hoje. Sobre a busca pelo material. Pastor, então quer dizer que eu não devo buscar nada? Não é isso, irmãos. É que o tempo é curto. É que você não pode ter a sua prioridade no materialismo. Obviamente, você vive no mundo, você tem que buscar, sim, algo confortável para se viver com a sua família, com seus filhos, ou se você é solteiro. Mas esse não é o ponto principal, porque o tempo é curto. Vai acabar. Você faz o plano, mas quem concretiza é quem? Deus. Se você não está fundamentado no cerne principal que é Cristo, o tempo é curto, vai acabar. Talvez não vai acabar quando Cristo voltar, porque você não vai durar até lá. Talvez acabe agora. Talvez acabe daqui 5 minutos. Talvez acabe daqui 1 ano. Vai acabar. Social. Por quê? Porque as pessoas estão buscando... Irmãos, é pesado, mas é a realidade.
As pessoas têm buscado mais prazer nas relações sociais do que o próprio Deus, do que no próprio Cristo. As relações sociais, a gente pode dizer, está até linkado, né? O status que você se apresenta no social, nas redes sociais, estereótipos que você se apresenta, tem sido mais importante do que o próprio relacionamento com Cristo. Irmãos, a aparência deste mundo passa, irmãos. 1 João, o pastor Marconel trouxe lá no João, 1 João capítulo 2, verso 17, o mundo passa. Hebreus capítulo 13, versículo 14, nada aqui é permanente. Apocalipse 21, todas as estruturas serão renovadas. Tudo vai passar, irmão. Tudo vai passar. Qual é a aplicação desse texto, irmãos? Versículo 29 ao 31. Aos que têm esposas como se não tivessem, aos que compram como se não comprassem, aos que choram como se não chorassem. Qual é a aplicação? Primeiro, o casamento não é eterno. Segundo, a carreira não é eterna. Terceiro, os bens não são eternos. Mas, porém, contudo, todavia, a devoção a Cristo é eterna. O relacionamento entre Cristo e a sua igreja é eterno. O relacionamento entre Deus e seus filhos é eterno. Logo, casamento ou não casamento, emoção ou não emoção, material ou não material, social ou não social, tudo passa. Cristo permanece para sempre, irmãos. Aí nos versículos 32 ao 34 ele diz assim: mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor para ela poder ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. Olha que interessante. Agora Paulo, irmãos, vai dar argumento e expor a lógica pastoral do que ele está trazendo no contexto de Coríntios ali. Que é o que, irmãos? As preocupações do casado e do solteiro. Entendem, irmãos? Por que Paulo está trazendo essa lógica? Porque para um solteiro, no contexto de perseguição, servir a Cristo é logicamente mais fácil. Logicamente mais fácil. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em um contexto de perseguição. Por quê? Porque as suas preocupações vão estar voltadas para a santidade em Cristo. Somente. Olha o que ele diz, versículo 32, 33 e 34. Tanto ele falando do homem solteiro quanto da mulher solteira. É o quê? Que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Veja, irmãos, olha que interessante. Cuidado. Paulo está escrevendo essa carta a quem? A igreja. Logo, Paulo está assumindo que os solteiros cristãos cuidam das coisas do Senhor. Ele não está falando aqui para os solteiros do mundo, tá? Que não é aqui o cerne não é a solteirice ou o casamento. Entendem? Não é se você está casado ou está solteiro. É em quem você confia. O cerne da relação é Cristo. Logo, se você é solteiro em Cristo, o solteiro cuida das coisas de Cristo. Esse é o ponto de Paulo. O casado cuida das coisas do mundo. E cuidado. As coisas do mundo aí, grifem para vocês não se esquecerem, o mundo no contexto do capítulo 7 de 1 Coríntios, não é o mundo, as coisas erradas. Não é o mundanismo, não é as concupiscências da carne, não é a carnalidade, tá? Não é o mundo que jaz do maligno. Entende? O que Paulo está falando aí é que o casado cuida das responsabilidades legítimas que um casado tem que ter. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Simples. Os versículos 32, 33, 34 se resumem a isso. Solteiros em Cristo e casados em Cristo. Logicamente, em um contexto de perseguição, o que é mais fácil? Ser solteiro.
Por quê? Porque o solteiro, no âmbito de perseguição em Cristo, ele cuida única e exclusivamente das coisas de Cristo. Por quê? Porque ele não tem preocupações com o casamento, que sim, tem preocupações como nós vimos. É o que Paulo está dizendo aqui. Pastor Paulo está trazendo então que o casamento ele traz uma responsabilidade que até se a gente não tomar cuidado é um pecado? Não, não é pecado, irmãos. Veja, não é pecado. Não é pecado ter a responsabilidade do casamento, não é pecado. Mas não podemos ser levianos em dizer que o casamento ele compete a atenção com as coisas de Cristo se a gente não tomar cuidado. Entende, irmãos? No contexto de perseguição, principalmente. Por quê? Porque a igreja de Corinto está sendo perseguida. Você é casado, você tem que cuidar dos seus cônjuges, você tem que cuidar das coisas de Deus, e você tem que cuidar dos seus filhos, e você tem que cuidar das coisas de Deus, e você tem que se preocupar com a segurança da sua família, e você tem que cuidar com as coisas de Deus. Esse é o contexto. E eu solteiro? As coisas de Deus. Entende? É o que Paulo está dizendo aqui. Então, esse é o argumento lógico de Paulo. Aplicação simples no contexto. O solteiro tem mais liberdade para as missões. O solteiro tem mais liberdade para o ministério. O solteiro tem mais liberdade para o serviço em Cristo. Tá? Esse é o contexto. Ninguém está falando do mundo aqui, irmãos. Lembre-se, nada aqui tem a ver com o mundo. Aqui é para a igreja. Amém? E o casado? O casado serve ao Senhor também. Serve sim, irmão. Mas serve dentro das suas responsabilidades. Serve dentro da sua aliança matrimonial. Por quê? Porque a partir do momento que ele se uniu à sua mulher, ele se tornou um. Então ele tem responsabilidade. A partir do momento que ele é casado, ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A partir do momento que a mulher casou-se, ela tem que honrar o seu marido. Ela tem que ser submissa ao seu marido. Se ela for solteira, a submissão dela era somente a Cristo. Entende o contexto que Paulo está trazendo, irmão? Logo, irmãos, temos que entender. Casamento é superior à solteirice? É? Não. Este é o ponto. Paulo está deixando claro aqui, irmãos, deixando claro. Nenhum é superior ao outro. Mas no contexto de Coríntios, para a perseguição, ser solteiro é mais fácil para servir. Fácil. Fácil. Menos complicado, não é superior. Não quer dizer que você peca sendo solteiro ou casado. Não quer dizer que você deixe de pecar se você casa ou é solteiro. Não. Casar e ser solteiro é chamado. Casar e ser solteiro é ministério de Cristo. É dádiva de Deus. E se você faz isso em Cristo, tudo é lícito. Mas, no contexto da perseguição, qual é o mais fácil? Ser solteiro. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém, irmãos? Versículo 35. E é por isso que ele diz, né? A diferença, no versículo 34, a diferença também na esposa virgem, solteira, que cuida das coisas do Senhor, para poder ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Mas a casada, mas aqui é casada, cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar ao seu marido. Veja. Esse é o contexto. O casamento, ele tem também a prioridade do seu cônjuge, irmãos. Então, veja, obviamente que o cerne a prioridade é Cristo, mas não podemos negligenciar a responsabilidade do matrimônio. E aí ele vai e chancela o que ele está dizendo no versículo 35. Ele diz assim, ó, e eu digo isso para o vosso proveito. Eu digo isso para o vosso proveito, Coríntios. Qual foi a primeira opinião dele lá no versículo 25? Mantenha-se como está. Não foi a primeira opinião dele? Versículo 25. A minha opinião é mantenha-se como está. Porém, contudo, todavia, eu digo, tudo isso é para o vosso proveito, olha. Eu digo tudo isso para o vosso proveito. Não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está pisando em ovos, né, irmãos? Como se ele estivesse pisando em ovos aqui para falar com a igreja de Coríntios. Quando a gente estuda aqui com afinco. Ele está deixando claro, irmãos, de que ele não está condenando o casamento. Não é porque ele não é casado, Paulo não é casado, que ele condena o casamento. Ele está falando o seguinte, olha, eu não estou pondo julgo em vocês. Não é porque eu não sou casado que eu quero que vocês se separem. Não é porque eu não sou casado que eu não quero que vocês se casem.
Não é um jugo, não é um laço, mas é sabedoria, é prudência, é um caminho mais tranquilo em tempos difíceis. É por isso que eu vos digo, para o proveito de vocês. É um conselho, não é um laço. É um conselho, não é um jugo. Tudo isso eu faço para que vocês se entreguem ao Senhor sem distrações. Então qual é o cerne aqui, irmãos, do capítulo 7? Cristo. Santificação. Consagração. Independente da solteirice ou do casamento. Consagrar-se, Paulo está preocupado em como a igreja de Corinto está se consagrando. Porque esse é o contexto de Corinto. Corinto estava dividido. Corinto estava afundado em imoralidade. Corinto estava afundado em uma falsa espiritualidade. Corinto estava afundado em erros teológicos. E a preocupação de Corinto é casar ou não casar? Não. Que pergunta, é o que Paulo estava, que pergunta boba é essa? Vocês estão preocupados no casar e não casar? Eu, na minha opinião, eu me mantinha como eu estava. Por quê? Porque vocês estão passando por tribulações. E o cerne da vida cristã é o quê? Cristo. Entregar-se ao Senhor sem distração. Este é o contexto, né? Então, aí, engraçado, irmãos, que lá no grego, quando a gente vai estudar esse texto, entregar-se a Deus, a Cristo, sem distração, o termo aí é o aperipasto. Desculpa, meus irmãos, como eu falo em grego, porque eu não sei falar grego, mas o interessante é que o grego aqui quer dizer que é um coração sem divisão. Entende? É como se as distrações do mundo dividissem o coração para a vocação, para o ministério em Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte, olha, tudo que eu estou orientando a vocês é para que vocês tenham um coração sem divisão. Que vocês não fiquem titubeando. Que vocês não fiquem em dúvida. É para que vocês se entreguem verdadeiramente para o ministério em Cristo. Qual é a aplicação para esses versículos então, irmãos, até aqui? É simples, é para que todas as decisões devem servir para um único propósito, que é o quê? A devoção a Cristo, a consagração a Cristo, a santificação em Cristo, irmãos. E aí, irmãos, agora ele entra naqueles versículos que eu falei a respeito das virgens que moram com seus pais, das filhas. Os irmãos bem se lembram que naquele contexto, irmãos, naquela época, o casamento ele era arranjado, né? Quem escolhia os noivos eram seus pais. Os pais escolhiam os noivos das filhas. Obviamente, né, o pai tomava essas decisões. E é um texto onde eu falei, irmãos, que existe uma pequena distorção em algumas traduções, no sentido de que alguns entendem que o texto não está falando do pai e da filha, está falando do noivo e da noiva. Tá? Mas nesse texto aqui, nós vamos falar a respeito do pai e da filha, porque é o contexto mais próximo do original. Amém? E aí, o versículo 36 ao 38 ele diz assim: mas, se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, e ela passa a da flor da idade, e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, assim decretou em seu coração de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. É por isso que esse texto é um pouco controverso, né? Porque no início parece que está falando do solteiro que está firme em seu coração de não se casar, e da virgem que quer se casar, ou solteiro, ou aquele que está noivo, né? Está em um noivado, e tem um noivado firme ali, próximo ao casamento, mas ele é convicto no seu coração que vai casar. Paulo está falando, se você é convicto no seu coração que você vai casar, case. Mas se você é convicto que consegue se manter sem casar, não case. Aí no versículo 38 ele fala assim, aqueles, se você não dá em casamento, não dê, mas se você quer dar em casamento, dê.
Paulo simplesmente está falando, casar ou não casar? Amém. Casar ou não casar? Amém. O importante é, se for prudente e desejável, case-se, não peque. E se for maturo e prudente, se você tem força espiritual, dom de permanecer solteiro, é melhor ainda. É o que Paulo está dizendo, simplesmente assim. Não fiquem em dúvida, irmãos, nesse texto. De fato, quando vocês leem esse texto, lembre-se, é simplesmente isso. O que Paulo está falando? Se é prudente e desejável, case-se, não peque. Não faça a virgem, no contexto, não desonre, né? Não seja desonroso. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Eu acabei de dizer, por conta da imoralidade da igreja de Corinto. Lembre da imoralidade sexual? De um filho ser capaz de deitar com a sua própria madrasta? Você imagina, se o filho é capaz de deitar com a própria madrasta, imagine os noivos. Como é que estava naquela época? Se o filho estava deitando com a própria madrasta, imagine os noivos que estavam esperando o casamento. Está aparecendo hoje. Está aparecendo no nosso contexto agora. O que Paulo está falando? Em vez de se desonrar, case logo. É melhor. Não peque. Se for prudente e desejável, que se case. Agora, se houver maturidade espiritual e dom, lembre-se, a solteirice é um dom. De permanecer-se solteiro, é melhor ainda que permaneça. É o que Paulo está dizendo. O princípio é o mesmo, irmão. Não há pecado em nenhuma das opções. O melhor caminho é aquele que favorece o quê, irmãos? Favorece o quê? A santidade. A consagração. É o que Paulo está querendo dizer, irmãos. Então, quando ele diz aqui, ó, dos versículos 36 ao 38, quando ele fala, olha, se algum homem pensa em tratar sem decoro a sua virgem, e ela passa da flor da idade, e a necessidade de exigir, faça o que quiser, não peca, case. O que Paulo está falando? Das necessidades sexuais. Da pessoa ofender uma virgem, ao passo de desonrá-la. Case, não deixe as concupiscências da carne tentar. Case, o casamento é para isso mesmo. Aí fala, todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, como assim decretou em seu coração de guardar a virgindade, faz bem. Aí ele diz, assim então, aquele que dá em casamento, aqui é onde a gente entra no intuito do pai com a sua filha virgem, né? Aquele que, então, que a dá em casamento, que entrega a sua filha em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Não tem um em detrimento do outro. Aqui não tem um em detrimento do outro. O importante aqui, irmãos, lembre-se, não há pecado em nenhuma das opções, casar ou não casar. O pecado é não se consagrar. O pecado é não ser piedoso em Cristo. Então, quer que seja casado ou quer que seja solteiro, qual é a principal função? Piedade. Consagração. Se você ama Cristo em seu casamento, consagre-se. Se você ama Cristo em sua solteirice, consagre-se. No contexto de Coríntios, qual é o melhor para Paulo? Ser solteiro. Por conta das perseguições, por conta das tribulações, por conta da dedicação exclusiva naquele contexto. Estamos entendidos, irmãos? Até o versículo 38? Estamos finalizando. Versículo 39 e 40. Ele diz assim. Agora ele vai falar sobre a viuvez, né? Lembra que falou sobre as virgens aqui? Falou sobre a virgem. Agora ele vai falar sobre a viuvez. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. Então aqui já está mais um ponto a respeito do recasamento, né? Nós falamos aqui. Existe recasamento? Existe cláusula que dá margem para o recasamento? Não. Para o divórcio, sim. Mas para o recasamento, não. E é interessante, irmãos, a gente falar sobre isso, porque posterior àquela pregação que a gente teve aqui a respeito do recasamento, né? Eu tive a curiosidade de olhar as doutrinas escritas de algumas denominações, né? A respeito do casamento e o recasamento. Onde nós estudamos aqui, vimos que não existe biblicamente texto específico que dá margem para você casar-se novamente. Nós vimos isso aqui, nós estudamos sobre isso. No máximo, um divórcio por abandono, por infidelidade, mas nada sobre o recasamento. Eu fui olhar. O interessante é que acho que 90% das igrejas cristãs
elas têm dentro do seu escopo doutrinário que o recasamento é lícito. É interessantíssimo. Inclusive, algumas confissões de fé, como a própria confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da igreja presbiteriana que ela segue e algumas outras igrejas, ela tem uma cláusula onde ela diz que o recasamento em casos de infidelidade ou abandono é lícito. Mas, contudo, todavia, o Ministério do Caminho mantém a sua posição, irmãos, de que, biblicamente, não tem cláusula alguma que corrobore para o recasamento. Obviamente que aqui nós não estamos, como nós falamos, irmãos, forçando a você estar num casamento de abandono, como eu posso dizer, casamento, irmãos, que é impuro, biblicamente, né, no sentido de você ser agredida ou agredido, de você ser abandonado ou abandonada, de você ser totalmente exposto à infidelidade. Obviamente que ninguém está obrigando a você se manter nessa forma. Mas, uma vez casado, versículo 39, a esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Obviamente, aqueles que fizeram algo fora disso anteriormente, ninguém está falando aqui para separar-se novamente, como a gente falou. Não é esse o ponto, que senão você estaria fazendo mais um pecado, né? Começando, adicionando mais um pecado, como diz John Piper, né? Tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui, irmãos, que a partir do momento que nós entendemos e conhecemos, agora nós não somos mais enganados, né? A partir do momento que nós somos esclarecidos da palavra, agora nós não podemos pecar por falta de conhecimento, porque não é falta de conhecimento mais, correto? Versículo 39. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser. De qualquer forma. É isso que está escrito aí? Não. Com quem ela quiser, somente em Cristo. Vamos falar disso aqui daqui a pouco. Mas ela será mais feliz. Olha o Paulo aí de novo. Paulo é do contra mesmo casamento. Oh, meu Deus. Paulo, calma, Paulo. Aí, ó. Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E eu penso também que tenho o Espírito de Deus. Mais uma vez, irmãos, Paulo falando aí sobre o casamento ou não casamento. Paulo conclui o que aqui, irmãos? Sobre a viuvez. A esposa está ligada ao marido enquanto ele vive. Logo, enquanto o marido estiver vivo, você está casado, minha irmã. Enquanto a esposa estiver viva, meu irmão, você está casado. Simples assim. A morte dissolve o vínculo matrimonial. Isso é um fato, irmãos. Eu quero que os irmãos lembrem-se disso. Aqui, irmãos, a gente é chamado a falar o que a palavra diz, sem emocionalismo. Eu amo minha esposa. Eu amo tanto que quando eu chegar no céu, eu vou procurar ela e nós vamos ficar casados. Vai não, irmão. Vai não. Lá no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, como diz o próprio Cristo. É uma realidade. A morte dissolve o vínculo matrimonial e é simples assim. Por isso que eu disse, irmãos, que nem o casamento é absoluto. A única coisa que é absoluta é a relação entre Cristo e a igreja, entre Deus e os seus filhos. É por isso que nós temos que buscar quem primeiro? Deus sobre todas as coisas, Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. É por isso que a relação primeira é entre você e Cristo, e depois as relações sociais, conjugais, que seja ela qual for. E aí, Paulo deixa claro, se você ficar viúva, pode se casar. É lícito? É. É prudente? Talvez. Esse é o ponto. Se você está viúva, é lícito casar? É bíblico? Pode se casar? Pode. O pastor está falando. Pode. A Bíblia está dizendo pode. Paulo está dizendo pode. Pode. Casar-se novamente depois da viuvez? Pode, porque o vínculo matrimonial é na vida. Morreu, acabou. Você está livre para se casar novamente. Porém, é lícito, mas convém. É o que Paulo está dizendo. É sábio. No contexto de 1 Coríntios, na época da tribulação, da perseguição, Paulo tem uma opinião.
Que é o quê? É melhor ficar como está. Versículo 40. Mas olha que interessante, irmãos. A gente pulou uma parte significativa e a mais importante do versículo 39. A viúva pode se casar? Pode. Com quem? É aquilo que a gente está falando desde o início do capítulo 7, irmãos. Outrora você poderia fazer enganado por falta de conhecimento. Hoje não mais. A Bíblia nos orienta, irmãos, a casar em Cristo, com noivo e noiva que conheçam, que vivam a mesma fé, que tenham o mesmo entendimento. Entendam? Lembra daquele texto que a gente falou aqui sobre o jugo desigual? Sobre o entendimento diferente? Por quê? Porque, não, eu vou casar e eu vou fazer meu marido se converter. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Não é você que faz o convertimento, não é você quem convence. Né? O máximo que você pode ser é um reflexo de Cristo na vida de alguém. Simples. Se ele vai ser chamado ou não, ninguém sabe. Se ele vai converter-se, ninguém sabe. Paulo sempre bate na tecla, irmãos, de nos convidar a uma realidade. Por quê? Porque a partir do momento que você... E isso é principalmente para os nossos jovens e solteiros, né? Hoje. É o quê? Buscar um relacionamento saudável em Cristo. Por quê? Para vocês não se decepcionarem. Para vocês não se verem em um contexto de olhar para um lado e olhar para o outro e falar assim, eu conheço a palavra. Eu me casei conhecendo. E agora? Eu vou ter que me separar? E se eu me separar, posso casar novamente? Não. E agora? Vou pecar? Vou pecar conscientemente e deliberadamente? Entende? E eu não estou falando aqui que o casamento no Senhor, aqui vai ser as mil maravilhas, porque o cara conhece a Cristo, não, ou que a mulher conhece a Cristo, não. Não é isso. É que é mais fácil. É porque vai seguir pelo mesmo propósito. E veja, irmãos, e para os jovens da nossa atualidade é pior ainda. Por quê? Porque conhecer, casar-se no Senhor não é somente se dizer cristão. Porque é principalmente isso. Porque naquela época era um pouco mais tranquilo, porque você ser cristão é porque você era cristão mesmo. Porque se você não fosse, você estava sendo perseguido à toa. Sendo morto, martirizado à toa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, no nosso contexto, como nós sempre falamos aqui, no Brasil, por exemplo, 92% da população se diz cristã, porém dessas 90, quase 80 não conhece a Cristo. Entende o que nós estamos falando aqui? Casar-se no Senhor é importante para você alinhar as expectativas, alinhar um alvo, que é quem? Cristo. Você casar-se em Cristo, você pula aí 70% das pedras que você poderia tropeçar. Essa é a realidade. Então, aos jovens, por mais que o texto aqui está falando das viúvas, hoje aqui nós não temos viúvas no nosso meio, né? Mas aos jovens, busquem casar-se no Senhor. Casem-se no Senhor. Essa é a doutrina que nós falamos, irmãos. O casamento cristão deve ser com cristão. A união espiritual precede a união emocional. Lembre-se disso. A união espiritual precede a união emocional. Eu amo. Eu sinto bem. Mas lembre-se, o casamento ele é muito mais do que físico. Muito mais do que relações pessoais. O casamento é uma aliança eterna e espiritual. Amém? Então a viúva pode se casar? Pode. É lícito? Aí Paulo fala aí, ó. Ela é mais feliz se permanecer assim. Irmãos. Verdade. Paulo não está sendo irônico. Paulo está falando a verdade. E olha o que ele ainda fala assim, ó. Ele ainda conclui com a autoridade apostólica para dizer, não é uma opinião, mas é uma opinião do apóstolo Paulo. Não é de qualquer um. Olha aí, diz aí, ó. Segundo a minha opinião, e eu penso que eu tenho quem? O Espírito de Deus. Ele pensa, irmãos, ele está sendo humilde aqui. Ele sabe que tem o Espírito de Deus, né? Ele não pensa, ele sabe. O que ele está falando para o Coríntios? Viúva. Desculpa o termo, tá, irmãos? Mas é um termo comum
do nosso meio, ainda mais do ramo nordestino, ele tá falando assim, viúva, o chicote vai estralar. É melhor você ficar como é que você tá. Fica quietinha, calma. É melhor. A perseguição vai vir. Viúva, só de você ser cristã, o chicote vai apertar para você. Imagina casada de novo. Você já passou por uma tribulação do casamento antigo, vai casar de novo? Segura, calma. É o que Paulo está falando. Na perseguição, no contexto dos coríntios. Mas é pecado casar? Não. A viúva pode se casar. E mais uma vez, ele volta para a autoridade apostólica, dizendo que é uma opinião dele, mas que ele tem o Espírito de Deus. Lembra? Finalizando aqui, irmãos, então, né? Aplicações práticas para a gente. Desse texto, né? Não do capítulo por completo, porque nós já viemos dando aplicações do capítulo para esse contexto, do que nós falamos aqui agora. Aplicações rápidas. O casamento não é um ídolo e a solteirice não é uma maldição. Lembre-se sempre disso, irmãos. O casamento não é uma fuga. O casamento não é um escape. Ser solteiro não é maldição. Ah, eu vou ficar solteiro a minha vida toda. Eu sou amaldiçoado. Eu vou ficar para titia. Irmãos, é chamado. É chamado. Cada um viva conforme o seu chamado. Uns são chamados a se unir-se em casamento, ou são chamados a ser solteiro. O principal de tudo, que ambos os chamados são chamados para ser santo. Quando eu e você somos chamados, nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, não é o que a palavra nos diz? E é isso é o texto, irmãos. Independente do âmbito do casamento ou não casamento, ambos são chamados para a santificação. Ambos são chamados, né, como diz o tema desta noite, né, solteiros ou casados, consagrar. O que esse texto diz para a gente hoje também? O tempo é curto. O tempo é curto. As nossas prioridades elas têm que ser o quê? Eternas. E qual é a prioridade eterna no mundo? A não ser buscar a Cristo. Porque tudo no mundo passa. Concorda? Não tem como eu ter uma prioridade eterna no mundo perecível. No mundo que vai acabar. Em relações que vão se dizimar. Em pessoas que vão morrer. As nossas relações elas têm que ser eternas. Eternas em quem? Em Cristo. No mundo, irmãos, nada é absoluto. Só Cristo é. Só Cristo é. Terceiro ponto. Pressões culturais sobre o casamento não devem mover o cristão. Como assim, pastor? No meio cristão, no cristão, aquele cristão legalista, porque quer obrigar o filho ou a filha a casar-se, né? A gente vive nesse meio, né, irmãos? Que a grande maioria do contexto cristão acha que o casamento é obrigação. E não é, irmãos, é chamado. É chamado. Não é uma obrigatoriedade você ser casado. A obrigação é ser santo. Independente de ser solteiro ou não. Então, que nós possamos deixar o legalismo de lado e começar a se apautar na palavra. Se o seu filho ou a sua filha vai se casar, que seja pelo chamado, irmãos. E que ensine o seu filho e a sua filha a ser santo e honrar a Cristo no casamento. Não é pressão cultural. A decisão deve ocorrer, irmãos, diante de Deus e não em expectativas sociais. Porque acontece também, não acontece? Não somente no meio legalista cristão, mas no meio social. As pessoas veem os seus amigos, os seus colegas se casando, tendo filhos eu estou ficando para trás. Não, irmãos, é chamado. Se você tem um chamado de se casar, você vai se casar. O Espírito Santo vai te mover ao casamento, para você não pecar, para você não viver nas concupiscências. Porém, não se iluda de que seu chamado é ser solteiro e viver na imoralidade, irmãos. Porque imoralidade não é o que nós acabamos de dizer. A função do casado e do solteiro é se santificar. É buscar a Cristo na sua verdade. E, como nós falamos aqui, e os irmãos já sabem, os jovens principalmente, não existe relação
física sexual fora do casamento. Certo ou errado? Não existe. Aos solteiros, tem que ser o chamado. Tem que, de fato, ter o Espírito Santo firme em seu coração para resistir à tentação. Se não for chamado, vai pecar. E se for pecar, case-se. Entenda? Case-se, porque o importante é servir a Deus em santificação. Quarto ponto aqui, irmãos. Paulo deixa claro que o casamento tem responsabilidades sérias e exigem maturidade espiritual. Quando ele diz, no contexto lá, quando ele fala, olha, o solteiro ele busca ao Senhor e tem mais facilidade do que porque o noivo e a noiva, o marido e a mulher, eles vão preocupar-se com as coisas do mundo, como agradar os seus cônjuges, é justamente na responsabilidade e maturidade espiritual do casamento. Como nós dissemos aqui, irmãos, o casamento antes de uma união física, ele é espiritual. E isso traz responsabilidade. Todo casamento tem. A responsabilidade do noivo de ser como Cristo e da noiva de ser como a igreja. Não se esqueça disso. Mas também o texto deixa claro para a gente que o solteiro ele tem a oportunidade de um serviço ao Senhor mais radical, se assim possamos dizer, né? Mais voltado, mais sucinto ao Senhor. Logo, aos solteiros que servem ao Senhor, sejam fiéis, né? Mais um texto aqui, mais um ponto que esse texto nos diz aqui, que é o sexto ponto, é que o casamento cristão ele tem que ser em quê? No Senhor. Não se esqueça, acabamos de falar sobre isso, não se esqueça. Não se faça de desentendido, não se faça de ausente de conhecimento. Case-se no Senhor. E no sétimo ponto, irmãos, e último, é que em tudo o crente precisa discernir. Em tudo. No casar-se ou no estar solteiro. O crente precisa de ter o discernimento, que é, isto aumenta ou reduz a minha devoção a Cristo? Você já se deparou com isso? Isso tem que ser o cerne. Em tudo. Isso aumenta ou reduz o meu relacionamento, a minha servidão, a minha consagração a Cristo? Eu estar solteiro, reduz ou aumenta? Eu estar casado, reduz ou aumenta? Amém, irmãos? Que Cristo possa ser o cerne, irmãos, da nossa vida, né? Que Cristo possa ser o centro sempre. E que esse texto, por mais complexo teologicamente, e se for levado ausente do contexto seja, que ele tenha trago em nós um conhecimento. Conhecimento este de que a principal função do cristão não é relacionamento social, físico, material, emocional, mas o principal é servir a Cristo. Se consagrar. E que isso seja feito de maneira perfeita, tanto no casamento, quanto na solteirice ou na viuvez. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de convidar o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Acho que a igreja conseguiu entender direitinho o que o pastor trouxe essa noite. E que não importa a circunstância da vida, nós somos o Senhor. Tudo que a gente for fazer ou deixar de fazer, temos que fazer para a glória dele. Em obediência à sua palavra. Amém? Agradeço a Deus pela vida do pastor. O pastor teve uma missão árdua hoje de finalizar esse capítulo, que não é fácil. Parece que é um embaraçado na cabeça da gente, mas graças a Deus nós temos o mesmo espírito e entendemos que o nosso alvo é o céu, não as coisas daqui. Bem, quero convidar a igreja a colocar de pé para que a gente possa finalizar nosso culto. Vamos orar, irmãos. Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos acesso à Tua Palavra, aos ensinos, Pai, que o Senhor deixou registrado na Bíblia Sagrada, do qual nos orienta a termos uma vida pautada na verdade. Que Teu Espírito Santo venha nos convencer, Senhor Deus, de tudo aquilo que não condiz com a verdade. Que o Senhor venha moldar o nosso coração, Pai, para que ele venha a ser totalmente voltado para Ti. Que todo o ensino que é praticado aqui, que é aplicado aqui nessa igreja, venha a ser praticado por todos nós, Senhor Deus. Porque nós entendemos e compreendemos e aceitamos que nós estamos aqui de passagem. Tudo aqui é transitório, mas o céu é eterno. O Senhor nos prometeu uma vida eterna ao Teu lado. E é por isso que estamos aqui, porque primeiro o Senhor nos amou. E por isso, como consequência, nós o amamos. E queremos ardentemente obedecê-lo, seguir os Teus ensinamentos, que o Senhor vem capacitar-nos a todos nós dia após dia. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos que estão vindo através das redes sociais, que o Senhor possa abençoar a semana de cada um em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está abençoado, encerrado o culto em nome de Jesus.